Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é uma satisfação trazer para vocês a aula número 3, Revisão e Avaliação. Então vamos lá, vamos conhecer o que aprendemos aí ao longo dessa unidade. Muito bem, então vamos aí relembrar o que aprendemos ao longo da unidade 1, né? Então nós falamos sobre as competências cognitivas e motoras e a relação delas com os esportes coletivos. Esportes coletivos são todos aqueles tipos de atividades, né, de esporte, de jogos, em que é praticado com 2 ou mais jogadores. E aí, justamente por conta dessa condição, é necessário que haja uma integração muito grande entre os participantes e que eles dominem tanto fatores físicos quanto fatores mentais, né, os cognitivos, para poder alcançar o sucesso dentro do jogo. Então, por isso, nós fizemos uma introdução a competências e habilidades nos esportes coletivos. Então, como vamos ver aí na cartela, nos esportes coletivos, as competências e as habilidades são divididas em 2 categorias principais, as cognitivas e as motoras. As competências cognitivas envolvem o raciocínio, tomada de decisão e estratégia, enquanto as competências motoras estão relacionadas com a execução física das ações, como correr, saltar e lançar. Então, gente, quando se trata de um esporte coletivo, não basta simplesmente o jogador sair fazendo a jogada simplesmente do nada, né? É necessário que o praticante ele consiga manipular todos esses fatores, né? Os fatores mentais e os fatores físicos. Então, para que o jogo tenha um bom desempenho, o atleta, o jogador, ele precisa se apropriar dos fundamentos daquele esporte, das regras e das técnicas. Então ele precisa estar por dentro de tudo isso. E não, quando a gente visualiza isso lá na televisão, né, nos jogos, parece até mesmo que eles estão fazendo simplesmente o jogo pelo jogo em si. Quando a gente vê um jogador de futebol, por exemplo, jogando, parece simplesmente que ele está somente correndo com a bola nos pés ou realizando chutes, quando na verdade é muito mais do que isso, envolve diversos fatores que são divididos em habilidades ou competências cognitivas e motoras. O que vem a ser, né, essa palavra cognitivo? O que são competências cognitivas? A cognição é um processo mental que utiliza várias habilidades dentro do nosso raciocínio e pensamento humano. Essas habilidades são utilizadas para a aquisição do conhecimento, da aprendizagem e para a resolução de problemas. Então, quando você tem uma boa cognição, você sabe utilizar as informações que você colhe do meio ambiente, do seu meio ao redor, para solucionar possíveis problemas físicos, obstáculos ou problemas mentais, né? Desafios mentais. Então, isso é cognição, tá? Então, quando a gente fala de competências cognitivas, está relacionado a várias habilidades que esse indivíduo, como jogador, ele pode utilizar para solucionar aquele problema e alcançar a meta dentro do esporte que ele pratica, tá bom? Então, quais são as competências cognitivas nos esportes coletivos? As competências cognitivas são fundamentais nos esportes coletivos, pois permitem aos jogadores tomarem decisões rápidas e eficientes. Envolvem a percepção do ambiente de jogo, a leitura tática e a capacidade de antecipação das ações dos adversários e companheiros. Então, gente, dentro das competências cognitivas, nós vamos ter a percepção, a atenção, a tomada de decisão, a memória de trabalho e o raciocínio tático. Essas são as competências cognitivas, tá? Percepção, atenção, tomada de decisão,
memória e raciocínio tático. O que significa, o que nós vimos, né, o significado de cada um desses? A percepção vai ser as informações que você colhe do ambiente ao redor por meio dos seus órgãos dos sentidos. Então, o tempo todo você está colhendo informações de tudo ao seu redor, utilizando visão, audição, tato, entre outros órgãos sensitivos. Então, você capta essas informações, o cérebro processa e cria um significado para aquele objeto, para aquela situação, certo? Então, isso é percepção, é você perceber as coisas. A atenção já vai ser a sua capacidade de pegar uma dessas percepções e focar nelas, né? Trabalhar unicamente naquela percepção que você está tendo. Então agora, nesse momento, por exemplo, na sala de aula, vocês estão tendo percepção da televisão aí, onde eu estou falando com vocês, estão tendo percepção dos colegas ao redor, da sala, até mesmo escutando algumas coisas das outras salas, do lá de fora da escola. Então você está captando várias coisas ao mesmo tempo. Mas a atenção dá a vocês a habilidade de focar nessa percepção que é aqui, na sala de aula, na televisão, por onde nós estamos se comunicando. Então isso é a atenção. Então durante o jogo, o jogador ele também pode focar a sua atenção naquilo que ele quer, principalmente na meta do jogo, certo? Então isso é a atenção. Depois nós temos a memória, né? Então a memória vai trabalhar a sua capacidade de reter essas informações, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, as memórias mais curtas são aquelas utilizadas principalmente durante os jogos, né, os jogos coletivos, os esportes coletivos, para saber, né, coisas momentâneas. Mas as memórias de longo prazo, médio e longo prazo, já vão lhe ajudar principalmente a entender táticas e estratégias que foram trabalhadas durante o treinamento, certo? E o raciocínio tático está relacionado a você usar todas essas habilidades para levar ao sucesso do jogo, tá bom? E aí também nós vimos aí sobre as competências motoras. Quais são as competências motoras nos esportes coletivos? As competências motoras estão relacionadas com a execução dos movimentos exigidos nos esportes coletivos, como chutar, lançar, correr e saltar. São essenciais para a performance, mas devem ser desenvolvidas em conjunto com as competências cognitivas para alcançar o sucesso no jogo. Então, gente, quando nós estamos falando de competências motoras, nós estamos falando das habilidades físicas, né, que são necessárias para a prática daquele esporte específico. Por exemplo, no caso do futebol, correr, chutar, né? No voleibol já vai ser fazer o saque, fazer o salto, bater na bola. No caso do basquetebol vai ser você driblar, né, a bola, ou seja, quicar ela no chão, arremessar. Então isso são competências motoras e elas estão relacionadas com as seguintes habilidades. Olha só, vamos relembrar. Coordenação motora, força, agilidade e equilíbrio. Além disso, também nós temos a velocidade, tá? Então, coordenação motora, força, agilidade, equilíbrio e velocidade. Então, toda vez que num determinado esporte coletivo você corre, salta, lança, chuta, você está mobilizando essas competências motoras, seja força, seja velocidade, seja agilidade, né? Você está o tempo todo coordenando seus músculos, adaptando eles às situações para realizar as técnicas e fundamentos daquele determinado esporte, certo? Então essas são as competências motoras nos esportes coletivos. Depois disso, nós falamos também
né, sobre alguns exemplos de competências motoras. E mostramos aqui uma imagem, né, um vídeo, mostrando um jogador realizando, né, uma determinada habilidade de manipulação com a bola, no caso aqui do futebol. Então vejam só a destreza com que ele mantém a bola sob o seu domínio. Então, essa configuração aqui, essa forma, esse padrão de movimento, né, utilizando os pés, ele é um exemplo de competência motora. Então, só para realizar esse movimento aqui, que o pessoal chama de embaixadinha, né, ele precisa ter coordenação motora, de tal forma que ele consiga, olha só, jogar a bola de um pé para o outro, de forma bem relaxada, né? Olha só esse movimento que ele fez com a perna, né, para a bola quicar no chão e voltar para o pé dele. Então, tudo isso exige um trabalho bem minucioso da musculatura, principalmente das pernas, mas também do restante do corpo. Uma pessoa iniciante, por exemplo, que ainda não tem trabalhado essa parte da coordenação motora, costuma fazer um movimento muito tenso, né, com a perna muito reta, muito dura, e aí acaba não conseguindo realizar esse movimento. Então ele aqui, ó, o jogador já está no nível que ele consegue coordenar bem especificamente os músculos do corpo para conseguir realizar essa ação. A força também, aqui nesse caso, veja só, ele precisa dominar o máximo possível a força utilizada para poder manter a bola nessa altura, nesse tamanho específico aí onde ele está fazendo os chutes. Imagine o seguinte, se ele não conseguisse ainda equilibrar a sua força, ele poderia fazer um chute desse muito forte e a bola ir para longe, então ele não conseguiria realizar esses movimentos. Da mesma forma, se ele fizer fraco demais, ele não consegue levantar a bola o suficiente para utilizar a outra perna. Então aí está a competência, né, da força. A velocidade é a mesma coisa, né? Se ele fizer rápido demais, ele perde o ritmo da bola, da subida e da descida. Então aí ele acaba alterando esse ritmo e aí não consegue fazer essa mesma cadência de subida e descida da bola nos pés. Tá? Então esses são exemplos de competências motoras. Lógico que até nesse momento aqui, ó, só para fazer essa brincadeirinha, ele está realizando também ali competências cognitivas, né? Por exemplo, ele está tendo percepção do ambiente ao seu redor, ele sabe, né, que ele está num campo, ele está num ambiente regular, né, num chão bastante regular, onde ele possa ter bastante equilíbrio. Ele está tendo atenção, né, direcionando a atenção dele para a bola, né, já que ele não está numa situação de jogo, então ele consegue focar a atenção dele na bola. Se de repente alguém chegar e apitar, né, pegar um apito e apitar próximo dele, tirando o foco, né, a atenção dele da bola, ele vai com certeza errar, né, esses movimentos, né? A partir do momento que ele tira a atenção e volta a atenção para outro estímulo no ambiente, então ele vai perder a atenção dele aí. Então ele está focando essa atenção, né, que é uma habilidade cognitiva. Memória também, o que ele está usando de memória aí? As informações que ele teve de treinamentos passados, de vários momentos que ele tentou fazer isso também, com certeza não é a primeira vez que ele está fazendo isso, ele talvez deva, desde pequeno, desde uma faixa etária lá atrás, já estava tentando treinar esse movimento várias e várias vezes, sozinho, em casa, no clube. Então ele está mobilizando a memória dele, a memória desse movimento, que leva ele então a acertar, né, esse movimento. Então veja só como trabalha aí essa integração das competências físicas com as competências cognitivas. E é isso que nós vamos relembrar agora aqui nessa cartela, ó, integração das competências cognitivas e motoras.
Então, a combinação das competências cognitivas e motoras é o que faz um atleta ser completo em esportes coletivos. A capacidade de planejar a ação, que é uma habilidade cognitiva, e executá-la de forma eficaz, que é uma competência motora, é o que separa os jogadores de alto nível dos demais. Então, gente, para ser um bom jogador, né, de alto nível, é necessário que ele saiba equilibrar esses dois pontos, as habilidades motoras, as competências motoras com as competências cognitivas. Muitas vezes, muitos técnicos e treinadores dão foco somente para a parte motora, esquecem de treinar também os aspectos cognitivos. E isso é uma falha muito grande, que pode levar o time dele a um fracasso. Então, treinadores que se determinam a trabalhar esses aspectos em geral, eles acabam tendo um time e uma seleção de jogadores muito melhores e com muito mais destaque do que os demais. Depois nós demos aí exemplos de competências cognitivas nos esportes coletivos. Por exemplo, antecipação das jogadas do adversário, leitura tática do jogo, tomada de decisão rápida e eficiente, memória estratégica das jogadas. Então, isso tudo são exemplos de uso das competências cognitivas nos esportes coletivos. E nós até fizemos aí uma tirinha, né? Onde o garotinho lá, ele estava falando assim: não consegui entender sua jogada, eu gosto de jogar livre. E aí o rapazinho lá do time dele falou: tudo bem, mas você sabia que tem que voltar para o gol quando o nosso time é atacado? Né? Então ele estava ali indignado porque com certeza levaram um gol do time vermelho. Por quê? Porque o jogador número 1, na verdade, é o goleiro. E ele decidiu jogar livre, como ele falou aí, né? Decidiu sair da posição dele de goleiro e foi jogar, mas não voltou para o seu posto. E aí acabaram sofrendo um gol. E aí, então, isso daí demonstra o quê? Que é necessário que o jogador ele saiba, tenha controle, domínio dos fundamentos daquele esporte que ele pratica. Se ele não dominar esses fundamentos e as regras também que regem aquela prática, então ele está fadado a cometer muitos erros, como foi demonstrado assim de forma bem ilustrativa nessa tirinha. Vamos ver agora exemplos de competências motoras nos esportes coletivos. Quais são esses exemplos? Corrida de alta intensidade, controle de bola, como aquele que nós vimos lá naquele vídeo, lançamento de precisão, saltos e mudanças rápidas de direção. Então vejam que isso daí está relacionado extremamente com aquelas habilidades que nós falamos sobre. Por exemplo, corrida de alta intensidade é o quê? Velocidade, né? Controle de bola está relacionado com o quê? Coordenação motora. Lançamento de precisão está relacionado tanto com coordenação motora quanto também com força. Saltos e mudanças rápidas de direção tem a ver com agilidade. Então, como é que se pode desenvolver as competências cognitivas e motoras nos esportes coletivos? Aí nós vamos relembrar como, através do desenvolvimento dessas competências, e eles são resultado de treinamento físico e mental. Então, exercícios táticos, jogos condicionados e prática constante permitem que os atletas aperfeiçoem tanto as habilidades motoras quanto a capacidade de tomar decisões sob pressão. Então, é necessário que os jogadores sejam submetidos a esses exercícios táticos, jogos condicionados e muita prática, tanto para desenvolver a parte motora quanto a parte cognitiva. E depois, nós falamos sobre a importância do equilíbrio entre essas competências. Então, para se destacar nos esportes coletivos, é fundamental que os jogadores desenvolvam tanto as competências cognitivas quanto as motoras de forma equilibrada. O domínio do corpo e da mente é o que transforma um bom jogador em um atleta de elite. E aqui, assim, a gente encerra nossa revisão, nossa primeira revisão. Agradeço a atenção de todos e bons estudos.